Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Amém. As palavras de Deus nos revelam que o maior erro cometido pelos crentes ao acolherem o Senhor é agarrar-se à escritura literal e esperar que ele venha numa nuvem como eles imaginam. Mesmo quando ouvem que ele retornou, que está expressando verdades e fazendo a obra de julgamento nos últimos dias, eles não buscam nem tentam ouvir a voz de Deus. É verdade. Isso mesmo. Ninguém imagina que, quando as pessoas virem o Senhor Jesus descer numa nuvem, a obra de Deus de purificar e salvar a humanidade já estará feita. Eles serão punidos, gemendo e rangendo os É dentes. verdade. Agarrar-se a noções sem buscar a verdade é muito perigoso. É como Deus diz, aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna. Isso mesmo. É verdade. Presa em minhas noções e imaginações, quase perdi minha chance de acolher o Senhor. Eu era pregadora numa igreja em casa. Em 1996, eu me senti espiritualmente seca e vazia. Então quis ouvir outros sermões. Uma vez, ouvi que a Relâmpago do Oriente testemunhava que o Senhor tinha retornado na carne, que ele expressava verdades e fazia a obra de julgamento dos últimos dias. E muitos irmãos e irmãs já tinham se unido à Relâmpago do Oriente. Fiquei perplexa e pensei: o Senhor retornou? Como isso é possível? A Bíblia diz: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor retornaria numa nuvem em seu corpo espiritual ressurreto e apareceria abertamente. Já que não vimos nada semelhante, como alguém poderia dizer que ele voltou? A parte sobre a obra de julgamento de Deus na carne, não dá para acreditar mesmo. Assim, nunca dei ouvidos aos sermões da Relâmpago do Oriente. O que aconteceu? Certo dia, o irmão Wang da nossa igreja convidou vários pregadores. Disse que os sermões eram iluminados pelo Espírito Santo e que aprenderíamos algo. Fiquei animada e convidei outros irmãos e irmãs. Na reunião, aquelas duas irmãs integraram a Bíblia em sua comunhão sobre o significado da obra de Deus nas eras da lei e da graça e o mistério dos nomes de Deus. Eles falaram que vivemos num ciclo vicioso de pecar e confessar, que nós somos indignos de ver o Senhor. Também disseram que a Bíblia profetiza que o Senhor julgaria e purificaria a humanidade nos últimos dias, para resolver nossa natureza pecaminosa. É a única forma de ficarmos livres do pecado e sermos dignos do reino dos céus. É verdade. É como disse o Senhor Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. E também a isto: pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue.
A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. A comunhão das irmãs era cheia de luz. Nunca tinha ouvido algo assim em meus 10 anos de fé. Graças a Deus. Precisava ouvir mais. Então, convidei as irmãs para minha casa para ouvir mais comunhão. Graças a Deus. Ótimo. Que ótimo. Certa noite, uma irmã falou estas palavras, o ressoar dos 7 trovões, profetizando que o evangelho do reino se expandirá por todo o universo. Ela testificou que o Senhor Jesus retornara como Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Quando ouvi as palavras de Deus mencionarem os raios brilham diretamente do Oriente para o Ocidente, percebi que era a Relâmpago do Oriente. Eu fiquei chocada e muito decepcionada. Como isso era possível? Fazia anos que eu não ouvia sermões tão iluminadores. Eu me encantei, pensando que achara a obra do Espírito Santo e que ganharia o sustento da água viva. Mas era a Relâmpago do Oriente. As Escrituras dizem que o Senhor retornará em sua forma espiritual e nos levará para o céu. Como é que podiam dizer que o Senhor tinha retornado na carne? Eu não quis ouvir mais uma palavra. Se eu deixasse que elas me desviassem, meus anos de fé teriam sido todos em vão. Eu as queria fora dali rapidamente. Mas durante as 2 semanas com elas, eu as vi viverem uma humanidade muito boa. Nós estávamos no inverno, fazia muito frio e já passava da meia-noite. Expulsá-las seria maldade e muito desumano. Exatamente. Por um momento, eu vivi um dilema. Um cabo de guerra interior. Eu não sabia qual era a vontade de Deus. Inventei uma desculpa para ir até meu quarto, onde me ajoelhei diante do Senhor. Senhor, há luz na comunhão dessas irmãs. Mas temo ser enganada. Eu estou perdida. Não sei o que fazer. Senhor, por favor, guia-me. Depois de orar, lembrei que o Senhor Jesus nos ensina a tratar as pessoas com amor. Expulsá-las não estaria alinhado com a vontade do Senhor. É verdade. Isso mesmo. Assim, permiti que elas ficassem. Graças a Deus. Na frente das 2 irmãs, eu não consegui me acalmar. Era demais para mim. Eu sabia que sua comunhão era iluminada e vinha do Espírito Santo. Mas sua comunhão de que Deus tinha retornado na carne era contrária às minhas próprias noções. Aí me lembrei. Eu posso perguntar direto para elas. Sim, Sim, é é a a coisa coisa certa. certa, realmente. Então perguntei. Vocês testificam que o Senhor Jesus retornou na carne. Eu não consigo aceitar isso. A Bíblia diz claramente: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Foi o corpo espiritual do Senhor Jesus que foi arrebatado após a sua ressurreição, então deveria ser seu corpo espiritual que volta numa nuvem quando ele retornar. Como podem dizer que ele retornou na carne? É verdade. A irmã Lee respondeu com paciência. Existem várias profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor na carne. O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. As palavras dizem o Filho do Homem e a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem significa aquele que nasceu do homem e possui humanidade normal. Isso mesmo. Se estivesse em sua forma espiritual, ele não seria chamado o Filho do Homem. Deus Jeová estava em forma espiritual. Não podia ser chamado o Filho do Homem. Anjos são espíritos. Não podem ser chamados o Filho do Homem. O Senhor Jesus foi chamado Cristo, o Filho do Homem, porque era o Espírito de Deus que se tornou carne e era o Filho do Homem que possuía a humanidade normal. É sim.
Então, quando o Senhor Jesus disse a vinda do Filho do Homem e o Filho do Homem vem, isso era uma referência ao retorno do Senhor na carne nos últimos dias. Isso mesmo. É verdade. É mesmo. Exatamente. Então a irmã Zou disse, Jesus profetizou o próprio retorno, mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Deus apareceu e realiza sua obra como o Filho do Homem nos últimos dias. As pessoas não o reconhecem como Cristo e o tratam como uma pessoa comum. Aqueles que não amam a verdade nem buscam ouvir a voz de Deus resistem e negam a É Cristo. verdade. O regime de Satanás e as religiões também se unem para condenar, difamar e rejeitar Cristo. Isso cumpre a profecia do Senhor. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. É Isso verdade. mesmo. Se o Senhor viesse em sua forma espiritual nos últimos dias, aparecendo numa nuvem em toda a glória, todos se prostrariam diante dele. Ninguém se oporia a ele. Como então essa profecia se cumpriria? Sim. Isso me ajudou muito a entender que se o Senhor aparecesse em sua forma espiritual nos últimos dias, todos se prostrariam no chão e ninguém iria contra ele. Então esta profecia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração, não poderia ser cumprida. É verdade. Pensei sobre como a Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor Jesus retornou e as religiões e o PC chinês estão fazendo de tudo para resistir a ela e condená-la. Isso não cumpre a profecia do Senhor de que será rejeitado por esta geração? É verdade. Deus Todo-Poderoso poderia realmente ser o Senhor Jesus retornado? É verdade. Mas eu ainda não entendia algumas coisas. A Bíblia realmente profetiza a vinda do Filho do Homem. Mas o Senhor disse também, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Perguntei-me, não é uma contradição? Eu falei para elas da minha confusão. E a irmã Lee compartilhou esta comunhão. O Senhor é fiel. Cada uma de suas palavras se cumprirá à risca no tempo certo. É só uma questão de tempo. Há muitas profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor. Além de ele vir numa nuvem, há também profecias que dizem que ele se tornará carne e virá em segredo. Por exemplo, o Senhor disse, eis que venho como ladrão. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Quando o Senhor disse, como ladrão, mas à meia-noite ouviu-se um grito e ninguém sabe. Ele estava falando sobre retornar em segredo. O Senhor vem de duas maneiras diferentes nos últimos dias. Ele encarna em segredo com o Filho do Homem e também vem abertamente numa nuvem. Isto é, primeiro ele vem na carne em segredo para expressar a verdade, julgar e purificar a humanidade. E para formar um grupo de vencedores antes dos desastres. Quando terminar sua obra de salvar a humanidade em segredo, os desastres virão. E ele recompensará os bons e punirá os maus. Só então Deus virá numa nuvem revelando-se a nações e povos. É quando a profecia do Senhor vindo abertamente será cumprida. Graças a Deus. Ela continuou com esta comunhão. Todos que aceitam o julgamento de Deus Todo-Poderoso, que são purificados de seus caracteres corruptos, serão protegidos por Deus e salvos dos desastres. Entrarão no reino de Deus. Graças a Deus. Mas aqueles que rejeitarem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, que se opõem e a condenam, serão punidos nos desastres, gemendo e rangendo os dentes. É. Isso cumprirá esta profecia em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, ela leu estas palavras de Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que
Quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Amém. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais quando houver apenas a expressão da verdade. Amém. Amém. De repente, meus olhos se abriram. Vi que o retorno do Senhor acontece em fases. Primeiro, ele se torna carne, fala e opera em segredo. Depois, vem abertamente numa nuvem aparecendo a todos. Então, eu vi que limitava a vinda do Senhor à última forma por causa das minhas noções e imaginações. Isso era errado. Eu não podia continuar insistindo nisso. Lembrei-me destas palavras do Senhor Jesus. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Graças a Deus. Confrontada com seu retorno, eu deveria ter um coração temente a Deus e buscar satisfazer a vontade de Deus. Exatamente. Caso contrário, eu seria eliminada pelo Senhor. Então perguntei a elas: já que primeiro o Senhor se torna carne para operar em segredo, como podemos ter certeza que Deus Todo-Poderoso é Deus na carne, Cristo dos últimos dias? A irmã Lee respondeu muito feliz. Por milênios, nunca ninguém entendeu esse mistério, essa verdade, sobre o que é a encarnação e como podemos conhecer Deus na carne. É verdade. Agora, Deus Todo-Poderoso nos revelou esses mistérios e verdades. Isso É mesmo. verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então ela leu estas palavras de Deus Todo-Poderoso. Quero compartilhá-las. Que ótimo. O significado de encarnação é que Deus aparece na carne e ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Ser carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Encarnação significa que o Espírito de Deus se torna carne. Isto é, Deus se torna carne. A obra que ele faz na carne é a obra do Espírito, que é realizada na carne, expressa pela carne. Ninguém, exceto a carne de Deus, pode cumprir o ministério do Deus encarnado. Isto é, somente a carne encarnada de Deus, essa humanidade normal, e ninguém mais pode expressar a obra divina. Amém. Eu gostaria de ler um pouco. Está bem. O Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Ele que é a encarnação de Deus deve possuir a substância de Deus. E ele que é a encarnação de Deus deve possuir a expressão de Deus. Já que Deus se torna carne, ele levará adiante a obra que precisa fazer. E já que Deus se torna a carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Amém. Para investigar se é a carne encarnada de Deus,
O homem deve determinar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não a carne encarnada de Deus, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela sua substância. E assim, ao determinar-se a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção na sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Se o homem olha apenas a sua aparência exterior e ignora a sua substância, então isso mostra a ignorância e a ingenuidade do homem. Amém. A irmã Lee continuou sua comunhão. Cristo é Deus na carne. É o Espírito de Deus revestido em carne que se tornou uma pessoa normal, aparecendo, operando e professando palavras entre os homens. Deus encarnado se parece com uma pessoa comum. Ele não é altivo, nem muito menos sobrenatural. Ele tem toda a razão, pensamentos e emoções de uma pessoa normal. E ele interage com as pessoas de maneira real. A diferença é que, além da humanidade normal, ele também possui uma essência divina que as pessoas não têm. Cristo pode fazer a obra de Deus. Ele pode encerrar uma era e iniciar uma nova. Sua essência é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Ele expressa a verdade em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele guia, sustenta e resolve nossos problemas. Pode nos dar uma senda de prática. É mesmo. Cristo também pode revelar mistérios. Expressar o caráter de Deus, o que ele tem e é, sua onipotência e sabedoria. As palavras de Cristo podem realizar tudo. Não existe humano que possa fazer isso. É verdade. Correto. O Senhor Jesus se parecia com um homem comum, mas ele tinha uma essência divina. Sua aparição e obra iniciou a era da graça e encerrou a era da lei. Ele expressou a verdade, nos deu o arrependimento e perdoou nossos pecados. Ele era tolerante e paciente, nos instruiu a perdoar 70 vezes 7. Ele manifestou a benignidade e a misericórdia de Deus. Também mostrou muitos sinais e maravilhas enquanto operava, como curar os cegos, fazer os coxos andar, acalmar o mar com uma palavra, ressuscitar os mortos, alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes e muito mais. Isso revelou a autoridade e o poder de Deus. Amém. Amém. A obra e as palavras do Senhor Jesus e o caráter que ele expressou eram prova adequada de que ele era Deus na carne. Amém. 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 Somente Deus pode expressar a verdade, encerrar uma era velha e iniciar uma nova. Expressar o caráter de Deus e a sabedoria de sua obra. Além de Deus, ninguém pode expressar a verdade, o que Deus tem e é, ou assumir a obra de Deus. Graças a Deus. É assim que podemos determinar se ele é Deus na carne, Cristo dos últimos dias. O importante é buscar e investigar a obra e as palavras de Cristo. Se ele expressar a verdade e o caráter de Deus, se ele fizer a obra de Deus, então ele é Deus na carne, é Cristo. Amém. Graças a Deus. Por meio da comunicação dela, entendi melhor que Deus na carne pode expressar a verdade e fazer a obra de Deus. Essa é a realidade disso. Amém. Amém. A irmã Zou continuou. Quando confirmamos se Deus Todo-Poderoso é Deus na carne, não podemos apenas olhar aparências. Devemos estar certos de suas palavras, sua obra e do caráter que ele expressa. É verdade. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso faz o julgamento, a começar pela casa de Deus sobre o fundamento da obra de redenção do Senhor Jesus. Ele encerrou a era da graça e iniciou a era do reino. Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras. Ele revelou o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus, o mistério da encarnação de Deus e a história verdadeira da Bíblia. Ele revelou como Satanás corrompe a humanidade, como Deus a salva, como Deus julga e purifica as pessoas nos últimos dias, como ele separa as pessoas segundo sua espécie e determina o fim e o destino das pessoas e muito mais. Deus Todo-Poderoso expressa seu caráter, que é principalmente justo, julgando e expondo nossa natureza satânica de nos opor a Deus e nossos caracteres corruptos. Ele nos mostra a senda para nos livrar do mal e nos purificar. Graças a Deus. A irmã também compartilhou a experiência de ser julgada e castigada por Deus. Ela disse: "Eu não via como eu era arrogante e egoísta até ser julgada, castigada.
refinada e podada por meio das palavras de Deus. Eu tinha fé e me despendia por Deus, mas ainda pecava e resistia a Deus por causa da minha natureza satânica corrupta. Por exemplo, eu adorava me exibir e que as pessoas me admirassem. Eu repreendia os outros e os obrigava a fazer o que eu dizia. Estava sempre mentindo e enganando para proteger meus interesses. A lista continua. Por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus, percebi que o caráter justo dele não tolera ofensa e comecei a temê-lo em meu coração. É verdade. Comecei a odiar a mim mesma e a praticar a verdade para resolver minha natureza satânica. Houve uma mudança gradual em meu caráter corrupto. Graças a Deus. As conquistas da obra e das palavras de Deus Todo-Poderoso não bastam para ter certeza de que Ele é Deus encarnado, Cristo dos últimos dias. Sim, Graças a Deus. A comunhão da irmã iluminou meu coração. Graças a Deus. Vi que a chave para confirmar a aparição do Filho do Homem e que ele é Cristo na carne é ver se ele pode expressar as palavras e o caráter de Deus. E se ele pode realizar a obra de encerrar uma era antiga e iniciar uma nova. Deus Todo-Poderoso expressou verdades e faz a obra para julgar e purificar a humanidade. Iniciou a era do reino e encerrou a era da graça. Isso significa que ele é Cristo, o retorno do Senhor. Graças a Deus. Eu nunca entendera a verdade. Eu só esperava que ele viesse numa nuvem em sua forma espiritual. Eu não buscava ou investigava quando ouvia que ele já tinha retornado. Quase perdi minha chance de me reunir com o Senhor. Graças a Deus. Como eu era tola. Depois disso, devorei as palavras de Deus Todo-Poderoso. Aprendi muitas verdades e mistérios que nunca tinha entendido. E adquiri a certeza que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Amém. Compartilhei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias com mais de 100 irmãos e irmãs na minha rede. Quando leram as palavras dele, ouviram sua voz, eles choraram de emoção. Se voltaram para Deus Todo-Poderoso e aceitaram sua obra dos últimos dias e participaram do banquete do Cordeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, graças a Deus. É verdade.